Olá, YouTube, tudo bem? Hoje temos um vídeo especial com um convidado especial, Sr. Bobzera. Tudo bem, Bob? Boa noite! Quer dizer, boa tarde, não sei a hora que vocês estão assistindo. Muito boa tarde a todos vocês. Esse conteúdo, Muito levando em prazer. consideração que é muito sombrio, faz sentido ser boa noite. Porque a pessoa deve estar assistindo 3 horas da manhã agora. Olha, cara, não faz muito sentido pra mim, não. Inclusive, estou a contragosto gravando esse tipo de coisa. Mas é aquilo, né? Os adultos têm que fazer o que é necessário ser feito. Antes de mais nada, deixa tuas redes sociais aí, Bob, pra gente colocar na edição. Minhas redes sociais, Isso. @Bobzera em todas elas. Geralmente com 2 A's no final, mas algumas são com um A só. Mas vamos lá, estamos no canal hoje, Abismo do Medo. Já viu esse canal? Eu nunca vi esse canal. Esse pra mim é novo. Costumo assistir o outro. Ah, Esse aí eu nunca tá. assisti. Então, o Arquivo Obscuro é muito bom também. Inclusive, grande abraço aí pro Rafa Mocelin, gente finíssima. Esse conteúdo aqui, pra quem quiser ver sem os nossos comentários, eu acho que vale muito a pena. Canal muito bom, inclusive. Você que não é inscrito, vem aqui, se inscreva e já ativa o sininho também. O conteúdo de hoje vai ser Lives Perturbadoras, volume 6. Vambora pra saber do que é feito o streamer. Atualmente, os conteúdos ao vivo, mais conhecidos como lives, tomaram conta do nosso dia a dia. Seja para o entretenimento, onde você acompanha alguém que gosta jogando ou falando de algo, ou até mesmo para ficar com um som de fundo enquanto trabalha. Uma curiosidade verdadeira aqui sobre você, Bob. Você assiste alguma live? Assisto, entre aspas, né? São 10 minutos em uma, 10 minutos em outra, porque eu sou um estudioso. Eu gosto de saber o que as pessoas estão fazendo nas suas lives, até pra melhorar as minhas também. Não é questão de cópia, é só pra saber... Sei, é uma como é que a ref, galera né? Não, mas é verdade, eu gosto de saber como é que as pessoas andam interagindo com o seu público, entendeu? Até porque eu Faz sou- total sentido. Porém, nem todas as lives fornecem o tipo de entretenimento que você procura, ou até mesmo nenhum entretenimento, e sim apenas tragédias. Fala galera, aqui é o Drake, e no vídeo de hoje do Abismo do Medo, nós iremos acompanhar 5 lives com finais perturbadores. Ah, pronto. Desafio de bebida. Agora, meu Deus do céu. Isso eu nunca Olha, cara, fiz, não. Você já fez desafio de bebida? Eu ia falar isso agora. Esse nome chega a me dar arrepios. Eu já fiz lives alcoólicas umas 2 ou 3 vezes. Eu me arrependo profundamente. A última, eu dormi no colchão com a live aberta. Botei o colchão atrás da cadeira que eu estava, porque eu já tinha tomado talvez uns 7, 8 copos de vodka e eu já tava assim, em ponto de falência. Não, mas eu Só acho que é mudei diferente. Por exemplo, eu sei que também eu não faria esse tipo de live que você falou que você fez, mas isso daqui eu acho que é aqueles desafios que você tem que cumprir uma meta no qual você vai entrar em alcoólico. Mas esse também é vergonhoso que você fez. É, cara, a falta de dinheiro muitas vezes faz a gente cometer crimes e coisas contra a nossa própria saúde. E essa foi uma delas. Vou fazer o quê? Era R$50 cada shot e você acaba se vendendo. Mas daí né? eu Todo acho... mundo tem seu preço. Verdade. Ah, eu me vendia por menos. Em 2014, surgiu um desafio que rapidamente se espalhou com a ajuda da internet, chamado Ice Bucket Challenge, ou em português, o desafio do balde de gelo. Você com certeza deve se lembrar disso. Nossa, mas pessoas famosas fazendo? Isso aqui é IA, não é possível. Eu acho que não é possível. Temos várias pessoas famosas participando, como por exemplo, o Marquinhos Zuckerberg, que depois de jogar um balde Isso de eu água acredito. gelada na sua própria cabeça, desafiou o Bill Gates, que após fazer o mesmo, desafiou o Elon Musk. Nossa, que é isso? Que surto coletivo que é esse de milionário? Que da hora. O engraçado é que eles não surtam pra fazer um desafio de mandar 5 milhões pra casa de cada streamer da Twitch. O Sabe? dia, Impossível, imagina que responde. trend maravilhosa. Ah lá o Elon Musk lá, meu Deus. A motivação desse desafio não era apenas para ganhar visualizações, e sim para arrecadar dinheiro para fazer pesquisas sobre uma doença conhecida como esclerose lateral amiotrófica. É verdade, eu lembro disso. Pô, eu tinha esquecido do propósito. Mas eu não lembro disso Nobre. aqui não, papo sério, olha Eu só. lembro, se não me engano, isso é 2017, 16, faz bastante tempo, tá? Eu não lembrava desta causa nobre, mas lembro que tinha, legal. É a mesma doença que fez o Stephen Hawking perder os movimentos do corpo inteiro, e que até hoje, infelizmente, não tem cura. E imaginem só o quanto o Stephen Hawking poderia ter contribuído mais pela ciência se ele não tivesse essa doença. Eu achei que iam jogar um balde de gelo nele. Eu também, eu falei, cara, não é possível que participou da trend, sacanagem. Eu tava esperando, cara, vai se afogar. Cara. No entanto, nos últimos anos, começaram a surgir vários desafios idiotas na internet, um pior do que o outro, que deixaram as pessoas feridas, e em casos mais graves, foram responsáveis por ceifar algumas vidas. Você tá de Perdão, sacanagem, meu Deus. A maga patológica, que porra é essa? Não, é que a gente não sabia. Postou é porque tá vivo, mas não necessariamente. O primeiro deles surgiu no ano de 2016, aquele que eu nem vou falar o nome, mas tem a ver com Meu o maior Deus. mamífero do mundo. Ele começou a ser divulgado em redes sociais e fóruns online da Rússia, mas depois se espalhou para vários outros países. Lembra desse? Nossa, lembro, foi pesado, né? Basicamente, Complicado. passar por 50 provas, com a última delas sendo justamente uma prova em que você desconectava
desconectava do servidor. Então, vários adolescentes que já estavam com a saúde mental debilitada ou que foram influenciados de forma negativa começaram a participar do desafio. No Brasil, uma jovem de 16 anos deixou 2 cartas falando sobre a regra do jogo e depois disso se jogou em uma represa, morrendo afogada. Que loucura é essa, velho? Insanidade completa. É tão fácil você ludibriar a criança e é Realmente. extremamente preocupante. A gente tem que ficar de olho cada vez mais em tudo que as nossas crianças assistem. Já o termo baleia azul estaria ligado a um fenômeno onde várias baleias encalham nas praias de uma só vez, supostamente de forma proposital para desistir de viver. Só que na realidade, isso não tem nada a ver, porque as baleias encalham nas praias por vários motivos. Lindo bichinho, né? Você viu? Eu acho horrível. Parece um Vans. Parece adolescente, cheio de espinha. Quando o líder do baleal, que está guiando todas as outras baleias, pega o caminho errado, e todo mundo vai parar na praia porque seguiram o líder. Mas fora esse desafio do maior mamífero do mundo, em 2020 surgiu um outro que aparenta ser ainda mais idiota, porque você não iria machucar a si mesmo, e sim uma outra Nossa. pessoa que poderia ser seu amigo ou familiar. Olha isso. Meu Deus. Isso é coisa de adolescente. Você sabe que o jovem... Tem que acabar, né? Você sabe que o jovem ele tem uma problemática muito grande. A pior pessoa para ferir sua própria vida é o jovem. Ele gosta muito de coisas que podem acabar com a sua própria existência. Era o desafio da rasteira, e consistia basicamente em uma pessoa pedindo para a outra pular na frente da câmera, mas sem contar o que aconteceria logo depois disso. Então, quando a segunda pessoa pulava, a primeira dava uma rasteira nela, fazendo com que a segunda... Uma véia? Ah, não vai fazer isso não, mãe. Não é possível, não vai fazer isso com a véia. Que é por causa de herança, deve ser, né? E é claro que eu não vou mostrar isso no vídeo, né? Só que o pior de tudo é que a pessoa que se machucava nem sabia que estava participando de um desafio perigoso, porque quem estava gravando geralmente não contava. E eu acho que eu nem preciso dizer o quanto esse desafio é arriscado, porque a pessoa poderia facilmente sofrer uma lesão na coluna ou na cabeça, ao ponto de perder os movimentos ou ficar com uma sequela no cérebro. Será que teve alguém? É bem possível. Adolescentes fazendo coisas com a mãe, com a avó, alunos em escola Olha fazendo isso, o desafio, e teve até mesmo um adolescente que infelizmente morreu após bater a cabeça. Nossa, mas é claro que aconteceu uma coisa dessa. Talvez Isso agora aí você tá deve bom. estar pensando que as pessoas aprenderam a lição e que pararam de arriscar as suas vidas para ganhar visualizações. Afinal, foram vários casos que acabaram mal, e não somente um único caso isolado. Mas eu sinto te informar que ninguém aprendeu nada, porque esses desafios perigosos continuam acontecendo até hoje. Como esse streamer aqui que perdeu a vida após fazer uma live, porque agiu de forma irresponsável. O ângulo da cabeça não favoreceu muito, né? Charles Xavier da China. Durante ela, bebendo uma quantia assustadora de álcool. Sun Jie era um streamer e influenciador digital na China, que produzia conteúdos para o Douyin, que é o TikTok chinês. Esse streamer costumava beber bastante álcool durante as suas lives. Na verdade, parecia que o consumo desse tipo de bebida era a atração principal da sua live stream. Era o carro-chefe dele na hora de criar conteúdo para as pessoas assistirem. E acontece que o cara bebia quantidades assustadoras de álcool, enquanto seu público assistia tudo ao vivo. E ele nem sequer se importava com as consequências que esse tipo de vício faria com a sua saúde. Em maio de 2023, Sun Jie perdeu um desafio que estava fazendo com outros 2 streamers. E depois daquela introdução sobre os desafios perigosos, você já deve estar imaginando o que aconteceu com ele. Então, por ter perdido esse desafio, Sun Jie teria que cumprir uma penalidade, que seria tomar uma grande quantidade de baijiu, uma bebida que é conhecida como vodka chinesa. Ah, esse daqui é como se fosse o saquê japonês. Olha, eu não faço a menor ideia. Pela estética da garrafa, isso aí tá equiparável a diesel. Daqui parece o Vé Barreiro nosso. Que possui um teor alcoólico extremamente alto, variando de 30% a 60%. Mas só para efeitos de comparação, o vinho costuma ter um teor alcoólico de 9% a 16%, e as cervejas têm de 4% a 6%. E na gravação da live que estamos vendo agora, o cara estava despejando várias garrafas de baijiu em uma taça enorme de vidro, que aparenta ter uns 2 litros de capacidade. E aí, após despejar toda a bebida, ele coloca um pano dentro da taça e depois põe fogo, provavelmente para provar que estava bebendo álcool de verdade. Nossa, parabéns. Pra pegar fogo, amigão, realmente o negócio tá quente. E não água. Até que finalmente o streamer de 34 anos bebe tudo de uma vez só, mostrando que ele já fazia esse tipo de coisa faz tempo, porque uma pessoa que estava começando a beber agora jamais conseguiria tomar aquela quantia de uma só vez, ainda mais de vodka. Mas acontece que durante a madrugada, depois que a live do streamer acabou, Sun Jie infelizmente morreu devido à grande quantidade de álcool que ele ingeriu durante a live, que acreditam ser 4 litros de bebida alcoólica em apenas uma noite. 4? Meu Deus. Eu não dou conta com 500 ml hoje em dia. Isso daqui também você tem que levar em conta que não é cerveja. O cara tá mandando deste Não. lado pra dentro. Se ele mandasse um Chutaria garrafão de álcool em gel, seria mais seguro. O seu amigo acabou encontrando o corpo dele e até chegou a pedir ajuda, porém já era tarde demais. O cara já estava sem vida no momento que encontraram ele. E apesar de uma boa parte das pessoas não terem conhecimento disso, também é possível ter uma overdose de álcool e não apenas de drogas. Só que ter uma overdose de álcool é bem mais difícil, porque a pessoa costuma desmaiar de bêbada antes disso acontecer, ou começa a vomitar e jogar para fora uma parte do álcool que bebeu. O álcool sempre faz parte das celebrações e culturas ao redor do mundo. Afinal de contas, quem é que não gosta de beber uma gelada naquele churrasco em família? Porém, o seu consumo excessivo pode transformar essa diversão em tragédia. Ah, cara, mas beber uma cerveja é uma coisa. Agora você mandar aí álcool em gel, ela abaixo é foda.
Falou álcool em gel porque, assim, é o propósito de você simplesmente só ingerir o álcool e não parar como se não houvesse amanhã, entendeu? Segundo algumas pesquisas, estima-se que o consumo de bebidas alcoólicas em excesso seja o grande responsável por mais de 3 milhões de mortes todos os anos ao redor do mundo. Mas para alguns streamers, o álcool tem sido usado como uma ferramenta para criar conteúdo. Ah lá o Bob, ó o Bob, olha lá, ó, lá. Fui desmascarado, cara. Que triste, cara. Santieti estava participando de um desafio conhecido como PKs, cuja abreviação significa Player Kill, onde os streamers ficam competindo pela audiência do público. Mas nesse caso, a palavra kill literalmente significou a morte de alguém. E a única coisa que podemos fazer em relação a isso é torcer para que as pessoas parem de participar desses desafios perigosos e idiotas. É o que eu desejo pro público que me assiste e pra qualquer pessoa que assiste a gente e que tenta e quer entrar nesse lance de fazer lives, pelo amor de Deus. Sempre se pergunte, a que preço eu estou fazendo isso? Tudo que envolve risco, tudo que envolve sua saúde, do teu bem-estar, eu acho que é primordial. Ficar tão doente ao ponto de ter que ir para o hospital é com certeza uma das coisas mais chatas e desagradáveis da vida. Você acaba tendo seu trabalho e seus planos prejudicados por um bom tempo. Falando nisso, Bob, eu falo que a mulherada tem uma predisposição a ficar doente e não atrapalhar o dia delas. Logo eu, se eu pego uma gripe, é difícil eu fazer live, cara. Você citou o ponto que eu estava conversando ontem em live, inclusive. Uma gripe para o homem é equivalente ao parto para a mulher. É algo que elas não entendem e jamais entenderão. Aqui em casa, minha mulher pega uma gripe, ela pode varrer, ela pode fazer comida, ela pode ir pra academia. Eu, se pego uma gripe, já começo a assinar meu testamento, eu já começo a fazer isso. A mulher, ela não para a vida dela. O homem, ele para. Ele não consegue parar tudo. Porque tem que faltar ao trabalho ou em outros compromissos apenas para ir ao hospital. E chegando lá, tem todo aquele processo de ter que esperar a sua vez de ser atendido, passando por uma triagem e depois conversar com o médico. E se você for um americano, precisará ter um bom plano de saúde, que possui uma vasta cobertura de procedimentos. Lá é papo de $2.000 o plano de saúde lá, mensal, né? Aí pra cima. E ainda corre o risco do Viva plano o negar a Brasil. realização de um procedimento que você está precisando, gerando assim uma revolta a nível Luigi Mangione. Mas imagine que você está aguardando para ser atendido, torcendo para que chamem logo o seu nome, porque está sentindo muita dor. Só que de repente, um cara invade o hospital dentro de um carro, causando um acidente que acaba atrasando seu atendimento em várias horas. E o segundo caso desse vídeo de hoje aconteceu em fevereiro de 2018. Nossa, o cara meteu o carro lá em cima? Entrou de Celtinha, você viu? Só o Celta é capaz de entrar nessa porta. Compacto o Ou móvel. suficiente. Quando um homem de 27 anos chamado Steven Allen, que vivia no estado norte-americano de Connecticut, abriu uma live no Facebook às 10 horas da manhã, mostrando que estava dirigindo seu carro, um sedã prateado. Porém, aqueles que estavam assistindo a live stream logo perceberam que tinha algo de errado com o Steven. O cara não parecia estar com a saúde mental em dia, porque ele falou várias vezes que era Jesus Cristo. Nossa, cara. Nossa. Tá maluco, do nada. Já sabe. My name is Jesus Christ. I'm in Middletown, Connecticut. And I'm going to attack one of your headquarters right now. Nossa, será que ele vai meter o louco? Já tá metendo. Não, meter o louco que eu digo assim, mais do que verbalizar, ele fazer alguma besteira. Então, no final da live, o Steven bateu seu veículo intencionalmente na entrada do hospital Middlesex, assustando os funcionários e pacientes, Ah, ele que tava no Celta! que não esperavam que aquilo pudesse acontecer um dia. Só que logo após isso, Steven saiu do assento do motorista e pulou para o banco de trás. Aí ele usou garrafas de gasolina para começar um incêndio, colocando fogo nele mesmo de forma intencional. E mesmo que o cara tenha realizado um atentado contra o hospital, ainda assim os funcionários foram socorrê-lo, com a ajuda dos bombeiros e das autoridades. Será que sobreviveu, meu irmão? Alguns pacientes do Middlesex Hospital, onde o Steven invadiu com o carro, tiveram que ser transferidos para um outro hospital, porque o atentado feito pelo cara basicamente atrapalhou o atendimento. Pô, o cara é uma E o cara do vídeo falou que ele atrapalhou o atendimento, como se fosse uma pessoa perturbada por causa de café. Não tem café no hospital. atrapalhou o atendimento. O rapaz quase botou o hospital abaixo. O esquadrão antibomba até chegou a vasculhar o carro do Steven e também os arredores do hospital, só para ter certeza que o cara não tinha implantado uma bomba no seu veículo ou em um outro local próximo de onde aconteceu a batida. Mas felizmente ele não tinha feito isso, e no total, sem contar o próprio Steven, apenas uma única pessoa saiu ferida desse atentado, que foi o segurança do hospital, porque ele acabou inalando muita fumaça quando se aproximou do veículo em chamas. Isso daqui é perigoso. O negócio de inalar fumaça aí vem a hora também. Mas após receber tratamento médico, o segurança ficou bem e voltou para sua casa. Então, no decorrer da investigação, para tentar descobrir o motivo do Steven ter feito aquilo, os policiais revistaram toda a casa dele com a ajuda de cães farejadores, porém não encontraram nada de relevante. E no final das contas, descobriram que o Steven agiu por conta própria, planejando o ataque de última hora, e sem contar com o apoio de mais ninguém. Só que dando uma olhada nesse vídeo postado em 2018, na mesma época do crime, algumas pessoas nos comentários alegaram conhecer Steven, dizendo que ele tinha alguns transtornos mentais, e que supostamente essa teria sido a causa do atentado. E os comentários que
mais chamou a atenção foram esses aqui. Ele era meu ex-namorado. Eu sabia que ele tinha alguns problemas, mas nunca soube que era tão grave assim. Uma amiga minha conhecia esse cara. Segundo ela, ele era simplesmente uma pessoa com uma doença mental. Esse homem era um bom amigo meu. Ele tinha depressão severa e esquizofrenia. Uma vez eu consegui convencê-lo a não atirar em mim e em si mesmo com uma espingarda. Me causa mais desconforto é uma menina falando que é ex-namorada dele e que, eu acho que ele tinha uns probleminha. A mulher dorme com o cara, fica com o cara, passa não sei quanto tempo com o cara, tem só uns probleminha, nada demais. E esse aqui do amigo já foi mais honesto. E que impedi-lo de atirar em mim e nele mesmo com a espingarda. Ela ocultou algumas coisas que ela sabia aí, viu? Esse cara aí também realmente é perigosíssimo. Ele precisava de ajuda e falharam com ele. Eu fico triste lendo esses comentários de pessoas querendo vê-lo pegando fogo. O que é de errado com vocês? Já ao analisar o perfil do Instagram do cara, podemos notar que ele gosta bastante de escutar música e que até mesmo tocava alguns instrumentos. E a palavra remembering, que aparece no topo do perfil, dá um spoiler do que aconteceu com o Steven. Ele infelizmente morreu uma semana depois que chegou de helicóptero no hospital, devido às queimaduras graves que causou no seu próprio corpo. E esse caso nos mostra o quanto é importante cuidar da saúde mental, principalmente as pessoas que possuem algum tipo de transtorno grave, porque elas não oferecem perigo apenas para si mesmas, e sim às outras pessoas. Mas o lance de saúde mental também, você tem que levar em consideração. Depois que eu comecei a ver o Vivendo com o Inimigo lá, o Bob, quando eu vejo uma coisa assim, eu não coloco só como, um problema que acarreta o lance de saúde mental que você pode tratar e diminuir, assim. Às vezes a pessoa é um psicopata mesmo, ele tem essa intenção de rebentar e fazer aí filas e virar um serial killer, por exemplo. Recentemente surgiu uma polêmica envolvendo os gestos que a gente costuma fazer com as mãos na hora de tirar uma foto. Porque em uma pequena vila localizada no Ceará, um turista de apenas 16 anos de idade tirou uma foto fazendo esse sinal com as mãos. Aí não pode. Aqui deu problema lá, hein? Pedra, papel, tesoura na Bahia. Não dá pra jogar. No máximo Não ali, dá pra até jogar. para o ímpar, eles têm que levantar a plaquinha. Só que ele não fazia ideia de que naquela região que estava visitando, esse sinal significava que você fazia parte de uma certa quadrilha. E como consequência disso, o jovem acabou sendo eliminado pela quadrilha rival, apenas por ter feito o sinal com as mãos de forma inocente, sem saber o real significado daquilo. Então, após essa notícia se espalhar, as pessoas começaram a dizer que a criminalidade está tão alta que a partir de agora, se você posar para uma foto, deverá colocar as mãos no bolso, para não correr o risco de ser confundido com um criminoso. Mas daqui é coisa de Brasil, ou qualquer outro país também tem essa mesma coisa. Eu não conheço nenhum outro país que tenha isso. Ó, eu acho que o único que tá liberado fazer é o que eu já faço mesmo, que é joia. Esse tá liberado. O hang loose também. E a que ponto que a gente chegou, né, galera? Por isso que eu falo, é muito melhor ficar em casa. Mas nesse terceiro caso do vídeo de hoje, aconteceu algo parecido, mas com um americano, onde um cara supostamente teria sido confundido com um membro de uma gangue, durante uma live stream que fazia no Facebook. Esse caso aconteceu em junho de 2016, na cidade de Chicago. Nossa, mas será que é com gesto de mão? Considerada uma das mais perigosas dos Estados Unidos, principalmente quando o assunto são as gangues. A live começa com um cara chamado Antônio Perkins, de 28 anos de idade, que está se filmando com um celular, mostrando que ele está descansando e aproveitando junto com seus amigos e família na frente de casa. E podemos notar que logo ao lado do cara tem uma bicicleta infantil e também um carrinho de bebê, porque apesar de ser relativamente jovem, o Antônio já tinha 3 filhos. Olha só, pai de família, hein? Tá vendo, rapaz? As crianças crescem rápido. Para si mesmo, revelando que está bebendo álcool, o que não tem nada demais, né? Afinal, o cara está na frente da sua casa. Eu já ia problematizar essa cena, porque ele tá ali bebendo na frente dos filhos. E na boca da garrafa. Exato. Será que ele tá sozinho em casa? Além disso, o Antônio também disse que estava fazendo bastante calor naquele dia, e após isso ele conversa um pouco com seus amigos, que estavam ao seu redor. Só que de repente, o cara nota uma movimentação estranha logo à sua frente, como se um convidado inesperado e indesejado tivesse acabado de chegar no local. What you doing, Krim? Dolly Krim? Hey, y'all, he got a drink muscle. Give me my snowball. Give me my snowball. Give me my snowball. Give me my snowball. Let's see what you drink it up. Ela tá desconfortável, hein, velho? Últimos momentos, eu acho. Tô apreensivo aqui. Mas pegando o Antônio de surpresa, um criminoso que não apareceu na câmera sacou uma arma e disparou várias vezes no cara, fazendo com que ele caísse no gramado. Porém, a live stream continuou registrando todo o ocorrido, e até é possível ver as manchas de sangue espalhadas pela grama. No caso, você não vai ver porque tá censurado. Já os amigos e familiares do Antônio começaram a gritar e a pedir socorro, mas infelizmente o cara morreu poucos minutos depois disso. Nossa, que cena mais deprimente, meu Deus. Tem uma aflição aqui. É muito comum. Você gosta de guerra
gangue lá, meu amigo, é coisa de maluco. No entanto, apesar da mídia ter dado a entender que o Antônio fazia parte de uma gangue, como está dando para ver nessa manchete, os familiares dele contaram uma versão diferente da história, dizendo que o cara supostamente havia sido eliminado por engano, como aconteceu com aquele jovem no Ceará que mencionamos anteriormente. Além do mais, os familiares do Antônio disseram que ele não tinha nenhuma ligação com um crime, porque ele trabalhava 6 vezes por semana no McDonald's, e o cara ainda estava bem perto de ser promovido, o que corrobora com a teoria de ele ser apenas um trabalhador honesto. Deixou 3 filhos pra trás. E o cara era trabalhador, pesado demais. Já nesse comentário deixado em uma matéria jornalística, uma pessoa escreveu o seguinte, e abre aspas para o que ela falou. Ele não era um membro de uma gangue. Ele era um homem trabalhador que era ativo na vida dos seus filhos. Eu o conheço a vida inteira. Ele nunca foi desrespeitoso comigo ou com qualquer outra pessoa em nosso quarteirão. Eu confiaria minha vida a ele. Ele era uma boa pessoa. Vinha de uma família que se importava com ele e era amado por muitos, tanto os jovens quanto os mais velhos. A mídia transformou a vítima em um vilão. Mas apesar dessa dúvida que ficou, do Antônio ter ou não uma ligação com um crime, até hoje o que puxou o gatilho naquele dia ainda permanece desconhecido. Ah, mas nunca vai pegar. Sabe o que é foda disso daqui? Que esse cara morreu 2 vezes. Ele morre como pessoa e a reputação do cara é destruída também. Imagina pra família. A mãe dele lê um negócio desse, a esposa, sei lá. Eu diria que ele morreu 3 vezes. Qual que é a terceira Essa vez? quando começou a trabalhar no McDonald's. Não, mas ele não tá minimizando quem trabalha no McDonald's, só tá sendo solidário, porque Não, sabe que é puxado, não. né? Lógico, eu trabalho desde os 15 anos, já fui office boy, já trabalhei em telemarketing, então eu sei que é ruim ter esse conhecimento. Só que existe uma teoria bem interessante, porque o Antônio tinha várias tatuagens espalhadas pelo corpo, e estava usando uma regata branca que mostrava suas tatuagens. Então, por conta disso, talvez ele poderia ter sido confundido, porque cada gangue costuma ter uma tatuagem para identificar os seus membros. Mas levando em consideração tudo que você viu sobre o caso, qual é a sua opinião? Acho uma sacanagem, coitado, velho. Eu acho que não é um exagero dizer que as redes sociais hoje em dia estão ferrando com o cérebro de muita gente por aí, que não sabem lidar com essa nova forma de se comunicar com as pessoas em larga escala. Então, uma ferramenta que inicialmente serviria para você acompanhar a vida dos amigos e familiares, ou até mesmo pessoas que você não conhece pessoalmente, mas que ainda assim gosta, como por exemplo um ator famoso, acabou se tornando na verdade uma ferramenta para ostentar bens materiais, e um estilo de vida que na maioria das vezes não reflete a realidade. Eu acho que 99% das pessoas são assim. Total. Sem questionamentos. Isso daqui não tem o que falar, meu. Servindo apenas de fachada para passar uma imagem que não é real. Esse comportamento pode ser explicado por um neurotransmissor conhecido como dopamina, que serve para regular o sistema de motivação e recompensa do cérebro. Então, se antigamente você precisava se esforçar de fato para conseguir um pouco desse neurotransmissor, a chamada descarga de dopamina, agora com as redes sociais, é preciso apenas alguns toques na tela do celular, onde você exibe para as outras pessoas algo e consegue ganhar dopamina em troca disso. Quando você, por exemplo, você não conquista alguma coisa, não necessariamente você tem, mas só pelo fato de você mostrar, sei lá, fazer uma montagem, pegar um objeto, um carro, tirar uma foto e postar, ganhar status com isso, você libera a mesma substância que de fato seria liberada se você tivesse conquistado isso. Não só pra isso, por exemplo, como também você planejar e contar, olha, vou realizar tal coisa. O teu cérebro já libera uma coisa pra você e você já tá gozando disso antes mesmo de acontecer. Porque tem a sensação de que várias pessoas estão interessadas na sua vida e no que você está fazendo a todo momento. Mas não me entenda mal, não tem nada de errado em compartilhar momentos da sua vida com as pessoas que você gosta através das redes sociais. Afinal, elas foram criadas para esse motivo. No entanto, tem pessoas que ficam viciadas nisso, ao ponto de ficar postando stories toda hora, mesmo não sendo um influenciador digital. Alô, Virgínia? O pessoal adora saber da vida alheia, da rotina e tudo mais. O pessoal fica viciado nisso. Tem gente que gosta, né, de perder tempo com isso, fazer o quê? E esse fenômeno tem uma relação com o quarto caso do vídeo de hoje, onde uma jovem perdeu a vida durante uma live stream, porque queria ostentar um estilo de vida bastante chamativo nas redes sociais. Sofia Majerko era uma adolescente de apenas 16 anos de idade, que no ano de 2016 havia vencido um dos concursos de beleza mais importantes da Ucrânia, se tornando Miss Ucrânia na categoria que participou. E como está dando para ver pelas fotos, de fato a Sofia era bonita, e essa beleza poderia ter rendido uma carreira de sucesso para ela no ramo da moda e da beleza. Mas infelizmente a jovem escolheu o caminho errado, o que acabou tendo consequências. Nas suas redes sociais, a Sofia costumava ostentar bastante, exibindo roupas de marca, viagens caras e um estilo de vida regrado por bebidas. Pô, os 67 seguidores tá ostentando pra quem? Caralho, pra escola? Meu Deus, eu não notei isso daqui, olha só. Foi pesado de comentar, mas faz sentido, hein, cara? Você que está começando agora e tem já 67 seguidores, saiba que 67 seguidores é muita gente, viu? Coloca 67 pessoas dentro da tua casa aí, ô Bob. E no caso da Sofia, ela queria reforçar a ideia de que era uma jovem baladeira, que gostava de curtir a todo momento, e que não perdia uma farra por nada. Então, em junho de 2017, Sofia iniciou uma transmissão ao vivo. Ela estava dentro de uma BMW junto com a sua amiga de 24 anos, chamada
chamada Daria Medvedeva. E apesar de estar dirigindo, Daria bebia álcool junto com a Sofia. Ai, que negócio Jovens. trágico, velho. Eu falo, é trágico, mas ao mesmo tempo, por que vai fazer um negócio desse? Além de estar acima do limite de velocidade. E é claro que o resultado disso não poderia ser outro, a não ser um acidente de carro. A live serviu para registrar os momentos finais das duas amigas. Meu Deus. Nossa, eu achei que tinha sido agora. Eu achei que vinha. Você viu o jogo de câmera até o negócio? Vi. Sofia morreu no momento da batida, enquanto que Daria morreu no caminho do hospital. Sendo que durante a live, a Sofia fez questão de exaltar o seu estilo de vida várias vezes, exibindo a garrafa de bebida para ostentar e passar a imagem de que gostava de festejar como ninguém. O que você ganha com isso? Papo sério, que ostentação mais desnecessária. Quer dizer, nenhum tipo de ostentação eu acho que é válido. Porque ostentar em si é algum excesso. Você tá mostrando e você tá querendo que o mundo veja. Ela tinha 16 anos, ô Capone. Analisa Vamos ser isso franco agora aqui. friamente. O que ela ganhou com isso? Vamos ser franco. O que você ganhava gostando de Restart, por exemplo? Eu não gostava de Restart, aí que tá. Você pode fingir pra todo mundo, mas todo mundo gostava de Restart. O que a gente ganhava? Se você ou a sua família costumam frequentar a igreja, já deve ter feito uma contribuição em forma de dízimo. Porém, algumas pessoas são contra essa prática, dizendo que a fé e a salvação deveriam ser de graça. No entanto, na maioria dos casos, o dinheiro arrecadado através do dízimo serve apenas para manter a igreja funcionando, porque existem várias despesas como aluguel, conta de água e luz e alguma reforma que precisa ser feita no local. Faz sentido. Vou falar a minha opinião. Pode ser que seja polêmica, pode ser que não também. E daí eu devolvo pra você. Mas eu acho que é necessário o dízimo, justamente porque as pessoas que estão ali predispostas a evangelizar, elas também têm conta pra pagar. Então isso é um ponto. Porém, eu sei que muitas pessoas usam disso para enriquecer. Aí que tá o problema do negócio. Eu acho que, como todo bom brasileiro, há sempre alguém tentando levar vantagem em cima de alguém. Até dos órgãos governamentais até os religiosos. Qualquer lugar, né, cara? Qualquer lugar, alguém tentando levar vantagem em cima de alguém. Então, assim, dinheiro que é direcionado, por exemplo, para os nossos impostos, deveria servir para inúmeras coisas, assim como o dinheiro do dízimo também deveria ser direcionado para inúmeras coisas. Mas a realidade no ICRU, a gente sabe que não é bem assim. Mas a canalice no país, meu amigo, você pedir pra um canalha olhar uma oportunidade e não agarrar, é a mesma coisa que pedir pra eu voltar a ter cabelo. Ou pra um cachorro não comer o bife que tá a 2 centímetros na frente dele. Algumas igrejas ainda realizam obras de caridade, ajudando os mais necessitados. E ainda tem aquelas viagens missionárias, em que as pessoas que frequentam a igreja desde a infância decidem viajar para um outro país ou estado quando completam 18 anos de idade, para tentar converter as pessoas que vivem lá. E no Brasil, as igrejas e templos religiosos recebem isenção fiscal, o que significa que eles não precisam pagar impostos. No entanto, alguns pastores mal intencionados se aproveitam dessa isenção fiscal para enriquecer, enganando os fiéis para arrancar o máximo de dinheiro deles. Inclusive, no Brasil tinha um pastor vendendo sementes milagrosas no valor de R$1.000. Meu Deus. R$1.000 da plantinha, meu Deus. O que será que era? O que eu tinha ouvido falar era do terreno ser vendido no céu, loteamento lá, o pessoal tinha até a planta do negócio. Agora isso daqui, novidade. Que prometiam te curar do coronavírus lá em 2020. Quem será que é essa? Quem será que tá nesse mosaico? Quem será? Essa censura Tá aqui tá difícil. foda, hein, velho? Eu não vou mostrar a cara desse sujeito para evitar processos, mas recentemente ele está enfrentando vários problemas na justiça. Porém, esse tipo de picaretagem não acontece apenas no Brasil, porque lá nos Estados Unidos havia um pastor chamado Lamora Whitehead, que costumava aparecer em público vestindo roupas de grife. Pelo amor de Deus, se eu visse esse cara aqui, eu ia falar que ele é qualquer coisa, mesmo pastor, velho. Lamora era o pastor da igreja Leaders of Tomorrow, ou Líderes do Amanhã, localizada no Brooklyn, em Nova York. Além disso, o cara tinha uma relação bem próxima e pessoal com o prefeito da cidade, chamado Eric Adams. Já em 2006, Lamora teve que cumprir 5 anos de prisão por roubo de identidade, sendo libertado apenas em 2013, o que é um comportamento bem suspeito para uma autoridade religiosa, mas talvez ele tenha se arrependido disso. E alguns anos depois, em julho de 2022, durante um culto que estava sendo transmitido ao vivo, Lamora e sua esposa foram roubados à mão por ladrões que invadiram a igreja e levaram joias avaliadas em centenas de milhares de dólares. E mais tarde, 2 suspeitos foram presos em conexão com esse roubo. Alright. Nossa, no meio da live, da pregação, tá maluco. Caraca, que doideira. Olha isso. Será que teve
Acho que não. Ele só deitou mesmo porque os caras pediram pra ele deitar. Vazou o vídeo de uma câmera de segurança em que Lamour é visto empurrando uma mulher para fora da igreja, mas as pessoas que saíram em defesa do pastor disseram que a mulher chegou apenas para discutir com ele durante o culto. Só que além dessas polêmicas, Lamour sofreu várias acusações de ter enganado os fiéis da sua igreja para que eles lhe dessem altas quantias de dinheiro, e isso mostra que ele não se arrependeu depois de ser preso lá em 2006. Inclusive, teve uma mulher que deu $90 mil para ele. Tá maluco? O que justifica? loucura. O rapaz comprar terno. O pastor prometeu que investiria o dinheiro para ela, porém a mulher nunca mais viu o retorno desse suposto investimento. Urubu do Pix. Você podia levar um golpe de um cidadão que fosse da área financeira. Agora você deixar o dinheiro na mão do pastor pro pastor investir pra você? O que significa que o pastor basicamente roubou a mulher. Então, em junho de 2024, Lamour foi julgado e condenado por várias dessas acusações. E agora, ele terá que passar os próximos 9 anos atrás das grades, sem poder mais usar as suas roupas de grife e joias caras. Mas pelo jeito, você sair de novo, ele volta pro golpe, viu? Porque já fez isso 2 vezes. Eu falei urubu do Pix, seria uma pomba da paz do Pix, talvez, nesse caso? É verdade, a pomba da igreja. É verdade mesmo. O urubu do Pix não tem outros lugares. No máximo é o urubu do PayPal. Diferente, Ah, Pix é só aqui. É diferente. só a gente tem esse privilégio. Mas e aí, o que vocês acharam? Deixa nos comentários. Achei tenso isso daqui, hein? Meu Deus, cada live, né? Pesado.